E aí, pessoal, estamos aqui em mais um DigitCast, o podcast mais desejado de Alphaville, hoje com 3 convidados mega especiais. Vou pedir para eles se apresentarem. Estamos aqui com a Thaíse, Sofia e Pedro. Thaíse, começa aí falando pra gente o que você faz, sobre você. Bom, eu sou a Thaíse, sou casada já há mais de 15 anos. Já tô começando a perder a contagem, há muito tempo. Sou mãe de 2 filhos, 2 meninos, um de 8 e um de 5. Trabalho como advogada já há mais de 15 anos também. Já tô perdendo as contas, já é muito tempo. E também atuo com política nos bastidores políticos eleitorais desde quando eu comecei a advogar. E vivi uma experiência recentemente de ter sido candidata, de estar mais ativa ainda nos bastidores. Eu posso confirmar para vocês que é completamente diferente de você estar como advogado e de você estar como candidato. Oi, Sofia. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Sofia, tenho 18 anos. Eu faço faculdade de Administração Empresarial em São Paulo, estou no primeiro ano ainda, e também faço faculdade de Teologia. Hoje eu atuo mais nas redes sociais, compartilhando, eu tenho um testemunho que ao longo a gente pode conversar. E hoje meu foco é ajudar jovens que passam por algum tipo de problema, de questão mental mesmo, de depressão, de ansiedade, e através desse tudo, dessa bagagem, tentar ajudar de alguma forma. E aí, Pedro? E aí, eu sou o Pedro, Pedro Galinari, sou casado com a Sofia Galinari, que não é a Sofia que está do meu lado, ela está aqui nos bastidores. Eu sou também advogado, como a Thaíse. Cheguei em Alphaville há pouco tempo, tem 2 meses que eu estou aqui e trouxe uma consultoria empresarial voltada mesmo para trazer uma expertise para empresários e gerar lucro, que é o objetivo que a gente tem aí com a nossa consultoria. Então, o papo aqui vai ser muito bom, como vocês podem ver, né? Temos aqui uma jovem que só de casada praticamente a Thaís já tem. O Pedro com as suas consultorias empresariais. E ambas aqui vão tocar em pontos muito específicos até da nossa geração. E aí eu quero começar uma pergunta aqui com a Thaís a respeito de política tem jeito, tem como transformar esse trem mesmo? Qual que foi a sua experiência, Thaís? Eu já acompanho a Thaís, gente, tem um tempo, ela já palestrou em um dos nossos eventos. Tive a honra de palestrar, foi muito bom. E eu gosto muito de te ouvir. Mas como que foi essa trajetória aí dentro da política? Tem jeito, não tem? O que você olha para a geração minha, da Sofia aí? O que você olha? Tem jeito ou não tem? Tem jeito e depende muito mais de nós do que de qualquer outra coisa, né? Eu, como advogada, estudei, né? Fiz ali 5 anos de faculdade, fiz mais várias pós-graduações, atuo também no mercado empresarial, desde quando eu comecei, tanto na parte imobiliária com construtoras, e sempre, tanto na parte imobiliária quanto também em outros tipos de negócios. E nesses diversos negócios, o que sempre acontecia? Sempre aconteceu. Sempre que o empresário chegava no topo do que ele desejava para a vida dele, ele falava assim: e agora, o que mais eu posso contribuir para a sociedade? Então, eu tive diversos clientes que se tornaram políticos. Eles eram empresários, eles estavam com seus negócios a todo vapor, já tinham chegado num patamar que era o que eles desejavam, almejavam para a vida deles, e chegava num ponto que eles falavam assim: e agora? Como que eu posso contribuir? Só o emprego, só famílias que eu estou empregando, já tá ótimo, mas eu sei que eu posso fazer mais. E aí o empresário, ele consegue enxergar o quanto a política, enquanto instrumento de organização de cidades, de organização da sociedade, muitas vezes ela trava. É o imposto que é muito caro, são as leis trabalhistas que muitas vezes engessam as relações empresariais. Então, ele sempre acontecia isso. Eu falo sempre porque na minha trajetória como advogada, eu tive diversos clientes que se tornaram políticos. E quando eles se tornavam políticos, quando eles vinham para a vida pública, eu acompanhava eles, né, enquanto candidatos também. Já tive alguns clientes que realmente tiveram êxito ali e se tornaram, assumiram cargos políticos, e alguns falavam: nossa, encontrei o propósito da minha vida, e outros falavam: Deus me livre de estar nesse ambiente. Ficaram ali, cumpriram seu mandato e caíam fora. Então, o que eu observava? Então, dentro dos bastidores políticos, eu via
a teoria, no sentido de, bom, é assim que ele precisa fazer para ele ter condições de ser eleito, né? De cumprir ali a legislação para ele ser eleito, o que ele tem que fazer para cumprir ou não cumprir. Quando eu venho e me torno candidata, eu vejo que a situação é muito mais complicada. Por quê? Eu deixo de estar somente nos bastidores para questões técnicas, para questões de viabilidade daquela candidatura, e passo a estar também nas questões políticas efetivamente, no sentido de por que o partido X vai escolher a Sofia para ser candidata e não o Pedro? Por que o partido vai escolher investir na candidatura, na campanha da Sofia e não vai escolher investir na campanha do Pedro? O que o Pedro precisa fazer em termos de alianças políticas para viabilizar a candidatura dele? Então, não é só técnica, é realmente um jogo político. E o que a gente percebe? O que eu percebi? Eu percebi que realmente existe uma sujeira nos bastidores. O que a gente vê depois que um candidato chega para ocupar o cargo político, para ele cumprir o mandato dele, é a pontinha do iceberg. Porque, na verdade, tá tudo ali. É antes da pessoa se tornar candidata, é quando ela está ali na caminhada, né? Então, assim, o que a gente precisa? A gente precisa de pessoas mais politizadas. A gente precisa acabar com a questão de parecer que campanha política é um campeonato de futebol. Eu torço para o time A, você torce para o time B. Não, a gente torce para o Brasil. A gente torce para que as empresas prosperem, para que tenhamos mais e mais empresários. A gente torce para que os estudantes eles tenham acesso à educação de qualidade de verdade. A gente torce para que as mães elas tenham tempo com os seus filhos. A gente torce para que as crianças que são especiais, para que as pessoas que não têm acesso, elas passem a ter acesso. Elas passem a ter realmente acesso ao que o governo pode proporcionar. Porque a gente, enquanto empreendedores, eu falo eu também, porque eu empreendo naquilo que eu faço, a gente consegue fazer muitas coisas, mas a política é uma ferramenta de transformação. E se a gente fecha os olhos para isso, a gente está impedindo com que uma grande parte da população consiga ter acesso. Porque a política é uma esperança para muitas pessoas que não conseguem ter acesso a muitas coisas que nós temos. Então, eu não posso pensar apenas em empreender. É uma grande e poderosa ferramenta e eu tenho sim que pensar nela. Mas a política também é. E a política, ela tem jeito porque ela é uma ferramenta. Só que quando é como um empreendedorismo, ele é uma ferramenta. Mas se ele passa a ser manipulado de forma a buscar apenas interesses egoístas, ele vai deixar de ser a ferramenta que ele poderia ser. Sim. A política da mesma forma. Então, eu creio que nós precisamos politizar mais as pessoas. Não no sentido de ideologias e doutrinas, porque infelizmente é o que eu vejo a esquerda fazendo. E as pessoas ficam alienadas. A gente precisa de politizar as pessoas em termos de conhecimento, em termos delas serem verdadeiramente livres. Sabe, Goethe fala o seguinte, que o melhor governo é aquele que ensina as pessoas a governarem a si mesmas. E é esse o grande desafio, porque os maiores políticos, aqueles que têm uma carreira política, eles querem ensinar as pessoas para elas dependerem dele. Por quê? Porque eu mantenho a minha carreira. Porque, afinal de contas, é o único emprego que eu preciso que você me aceite. Eu preciso que as pessoas votem em mim. E o voto, ele é uma confiança. E é muito fácil você conquistar a confiança das pessoas quando você manipula, quando você aliena essa pessoa. Agora, deixa essa pessoa livre, deixa essa pessoa questionar o que você faz, essa pessoa perguntar por que você faz o que você faz e por que ela deveria confiar em você e não no outro. Aí, verdadeiramente, a gente vai ter uma ferramenta poderosa de transformação. É forte, né, Sofia? É forte. Qual que é o principal problema dessa geração, então, Sofia? Nossa, na minha visão, tem muitas vezes a gente para pensar em, por exemplo, o principal problema da minha geração como adolescente. Eu vou contar rapidamente a minha história, por exemplo, depressão. Eu tive depressão dos meus 11 aos meus 16 anos, nada curava. Depressão foi um conjunto de coisas, ansiedade, anorexia e bulimia, e nada curava. E foi um processo muito difícil, nada. Minha mãe, ela é médica, e com humildade eu falo, a gente realmente foi atrás de tudo que tinha. Foi atrás de médico na Europa, foi atrás de médico no Brasil, médico nos Estados Unidos, e nada, tudo piorava. Quando eu fui fazer 16 anos, estava indo 40 dias exatamente antes dos meus 16 anos,
eu tive um encontro com Deus, de verdade, não falando de religião específica, mas de Deus mesmo, de Jesus. E a partir desse encontro eu tive uma aceleração, que eu lembro que a minha psiquiatra ligou pra minha mãe, falou, você mudou a Sofia de psiquiatra, o que tá acontecendo? E a partir daquele momento, foi o que aconteceu. E a partir daquele momento eu comecei um processo, eu tenho 18 anos, eu tô curada, né, glória a Deus. Amém. E a partir desse processo eu comecei a estudar muito a fundo emocional, inteligência emocional. Não sei se vocês conhecem Paulo Vieira, Camila Vieira, mas treinamentos com eles, os meus pais também têm treinamentos com eles, e realmente estudar a fundo, mergulhar em livros. E muitas vezes eu percebi que a gente tende a colocar o principal problema da geração em um fruto de algo. Por exemplo, a depressão é um problema que assola a minha geração, mas não é a raiz. Eu acredito, na minha visão, que a raiz é a carência. A carência, a gente vai para todas as áreas. A carência do acesso ao conhecimento, a carência de processos, por exemplo. Pessoas que têm privilégios, por exemplo, hoje nós temos um privilégio incrível de estarmos nessa mesa, compartilhando conhecimento, podendo aprender com cada um. Tem pessoas que não têm isso. Então, a carência desse acesso entra para todas as áreas. Então, na minha visão, o principal problema da minha geração é a carência, tanto que a carência de tudo. Trazendo para o emocional, eu penso que o início é carência de amor. Quando a gente vê, biblicamente falando, eu faço faculdade de teologia, então eu vou trazer a Bíblia, algumas questões. A gente vê que a falta de amor é o que dá as fraturas para tudo. E não existe espaço vazio, não existe indecisão. Eu falo que a pessoa que não decidiu, ela já decidiu. Ela tá em outro lado. Então, como não existe espaço vazio, se o meu coração não tá firme no amor de Deus, no amor, alguma coisa vai tomar esse lugar. E esse alguma coisa é o que abre porta para depressão, ansiedade e alienação. Então, creio que é isso. Por falta de conhecimento, a gente perece, né? E aí entra muito até o que a Thaís comentou. A pessoa vai ser alienada, porque a maioria dos políticos, infelizmente, às vezes não são intencionais para o bem, né? Eles não vão em busca de persuadir para um Brasil melhor. Eles querem manipular pensando neles mesmos. Então, não é o amor abnegado de Deus, que é um amor sem interesse. Então, tem muitos interesses próprios. E isso eu acho que entra até na questão empresarial. Como que eu cresço um negócio? Como que eu prospero um negócio se eu penso também somente em mim e não penso no meu colaborador, não penso em quantos empregos eu quero gerar, né, Pedro? Sim, até um ponto interessante, e trazendo uma observação que a Thaís falou, quando nós, como empreendedores, não vamos atrás da política, nós ficamos reféns de pessoas que vão usar da política indevidamente. Então, tá aí um ponto que complementa muito o que ela falou, e a gente precisa de estar como empreendedores mais politizados e mais dentro da política para que nós possamos contribuir para um mundo empresarial melhor. E eu creio que a prosperidade como empresa e a geração de lucro como empresa, ela passa necessariamente pela política. Por quê? Um dos pontos principais que a gente tem como entraves do sistema empresarial como um todo é a política. Então, a gente tem um sistema tributário complicadíssimo, que vai ficar mais complicado, e vamos passar por uma fase aí de 10, 20 anos até acostumar com o novo sistema tributário, e a gente não sabe como é que vai ser. A gente tem um sistema extremamente burocrático de criação de uma empresa. Tem estados que a gente demora 60 dias para conseguir criar uma empresa. Então, a gente passa por uma burocracia estatal muito forte. E se a gente não tiver um apoio de um profissional, se a gente não tiver um apoio de uma consultoria, de pessoas eficientes para conseguir levar esse processo, a gente pode acabar construindo empresas que vão, né, falir, vão quebrar, e essa é uma das realidades que a gente tem no país. Então, a gente tem inúmeras milhares de empresas que quebram em menos de 5 anos, porque elas não conseguem se adaptar a toda a realidade burocrática estatal e também não conseguem oferecer o serviço e tudo aquilo que tem por trás do serviço de uma forma correta. O que você falou sobre contribuição ao colaborador, para o funcionário. A gente tem uma CLT que o empresário precisa de cumprir, apesar dela ser extremamente, na minha opinião, negativa para o empreendedor e completamente deturpada pela sociedade, pela política, infelizmente o empresário precisa de cumprir. E uma das coisas que ele precisa de cumprir e trazer como um plus, um ponto a mais, pode ser o compliance trabalhista,
que é uma visão mais menos burocrática que a gente pode ter da CLT, mas de uma forma mais em conformidade para a empresa. Então, vamos implantar um compliance para sua empresa, vamos trazer pontos ali para melhorar mesmo a saúde mental do trabalhador, para melhorar ali a forma como o trabalhador trabalha, evitar problemas como assédio sexual, assédio moral, conflitos de interesse internamente, para que a gente possa gerar um emprego melhor, um emprego mais saudável, e isso acho que contribui muito mais do que simplesmente cumprir a CLT, cumprir o que, né, o ordenamento jurídico determina para o empresário. Você acha que a política e o empreendedorismo ali, eles podem caminhar juntos? Com certeza. Na verdade, não só pode, como deveria, né? Se nós tivermos e construirmos uma geração politizada que pense nos interesses do povo, porque o político ele é o maior servo. E pegando aqui o gancho da Bíblia, que para mim também é um manual da minha vida, a Bíblia fala que maior é aquele que serve. Então, se você quer ser maior, se você quer aparecer mais, né? Não tem problema nenhum. Você quer ser uma pessoa influente, uma pessoa que tem ali visibilidade, não tem problema. Mas seja aquele que serve mais e não aquele que busca ser servido. E o que a gente vê é que os políticos de carreira, eles querem ser servidos. Eles querem ter nome, eles querem ter influência, o poder da caneta, né? O que muitos dizem assim, a pessoa quer ser política porque ela quer o poder. Mas o que é o poder? Poder transformar a vida de alguém, poder transformar uma comunidade, poder gerar assistência para quem tem carência. Eu concordo muito com a Sofia nesse ponto de vista também. A carência, os mais pobres têm carências físicas, carências emocionais, todo tipo de carência, e aquele que tem mais condições financeiras, ele tem a carência emocional. Então, assim, e por quê? Porque existe uma construção de uma mentalidade no sentido de você é empresário, então você também tem que buscar os seus próprios interesses, e aí uma empresa que passa por cima dos funcionários. Mas o que o Pedro está trazendo aqui é uma visão mais abrangente. O empresário, ele tem sim que buscar, ele está buscando o quê? Ele está comprando as horas de trabalho dos funcionários. Mas por trás daquelas horas de trabalho existe uma pessoa. E as maiores empresas, em termos de tanto de crescimento financeiro, quanto em termos de ser um lugar que as pessoas desejam trabalhar, são empresas que olham para a pessoa. São empresas que olham para o ser humano, que dão, inclusive, horas para ele poder estar com a família, que tem, assim, uma visão mais humanizada. E não de que a pessoa é apenas uma máquina de fazer. Então, assim, né, durante a campanha... Não vou fazer propaganda, mas não posso deixar de falar. Mas, assim, durante a campanha, eu acredito muito na visão que o Pablo Marçal carrega. Eu fiz parte dos bastidores políticos dele em 2022, quando ele foi candidato a presidente, depois virou candidato a deputado federal, e eu participei da construção do plano de governo dele. E ele participou ativamente da construção do plano de governo dele, diferente de vários candidatos que apenas contratam uma empresa e a empresa faz o plano de governo. E no plano de governo dele, uma coisa que é assim, elementar para ele é a questão da mentalidade. A pessoa precisa entender que ela é capaz de gerar renda e riqueza. Então, qual é a visão dele? E eu estou falando da visão dele porque é a visão que eu acredito também. A política, ela tem que servir como uma forma de contribuição e não como uma forma de eliminação. Eliminação de quê? Da própria pessoa, da própria capacidade humana. Olha, eu sou o pai da nação, né? Eu sou o pai, então você quer o pão, eu vou te dar o pão, mas não vou te dar muito pão não, porque se eu te der muito pão, você não vai precisar tanto de mim, então eu quero que você continue precisando de mim. Perfeito. O governo não é o pai. O governo, ele apenas não pode atrapalhar quem produz e ele tem que ensinar quem não sabe produzir a produzir. Porque é isso que faz uma nação forte, famílias fortes. Um Estado forte não torna uma nação forte. Um Estado forte, ele, na verdade, elimina as pessoas. Ele não tá nem aí para as pessoas. E aqui eu não posso deixar de falar, vou trazer uma polêmica, né? Mas fique à vontade. Vamos trazer uma polêmica. A questão das vacinas de Covid. Eu tô falando desse assunto porque, como mãe, eu fico revoltada todas as vezes que eu vejo um estado ou uma escola que exige que a criança só seja matriculada se ela apresentar o comprovante de vacina de Covid. Aí eu falo, cadê
os estudos, os laudos, os cientistas comprovando a eficácia dessa vacina para crianças. Não existe. Entretanto, o estado de Santa Catarina, por exemplo, é um dos estados que estão exigindo isso e que teve uma decisão recente condenando pais a pagarem uma multa de mais de R$8.000 porque não vacinaram o seu filho. E aí, isso me causa uma revolta tão grande, porque como que um Estado, e eu falo Estado porque é o Poder Judiciário que trouxe essa condenação, através do Ministério Público, ou seja, são duas instituições do governo. Então, é sim o governo. Como que o governo faz um absurdo desse, sabe? Quer dizer, ele quer eliminar as pessoas. Eu não quero saber se as crianças, elas vão ter alguma sequela lá na frente ou não. Eu quero só que vacine. Por quê? O que que existe por trás disso? Então, é o poder pelo poder. Eu não quero que as pessoas prosperem, eu não quero que as pessoas avancem, eu quero apenas me manter no poder e dizer quem é que manda. Eu não acredito nesse tipo de política. Pode só acrescentar uma coisa? E não só questão de punição financeira, patrimonial. Teve muitos casos, e com a atuação também da Defensoria Pública, que tem também, até trazendo um pouco mais de polêmica também, Defensoria Pública e Ministério Público, que foram também elementos do Estado que foram totalmente doutrinados a agir de uma forma. E eu posso falar isso com propriedade porque estudei para Ministério Público, estudei para Defensoria. Então eu sei o que é cobrado, eu sei como é a sua mentalidade para se tornar aquele profissional e não permaneci porque não é condizente com o meu pensamento, mas muitos profissionais que estavam buscando que os pais perdessem a guarda por não vacinar. Olha isso. E isso está no Estatuto de Criança e Adolescente. Se o pai não vacinar, ele pode perder a guarda. Então, agora, até onde vai a liberdade? Olha a contramão do Brasil em relação aos outros países. Porque na Europa, nos Estados Unidos, eles estão indenizando as famílias que foram obrigadas a vacinar os seus filhos porque não tinha estudo suficiente. A Europa está voltando atrás de várias exigências de vacina para crianças. E o Brasil, assim, eu não sei o que acontece, sabe? Na verdade, a gente imagina o que acontece, mas assim, para vocês verem, assim, eu sou uma pessoa completamente contra a esquerda. Nunca, nem na adolescência, que normalmente é a fase que a gente mais tem, assim, ideias revolucionárias, né? Você tem ideias revolucionárias, eu vou mudar o mundo e tal. Nem nessa fase eu acreditei nos pensamentos da esquerda. Porque a esquerda, ela não quer a pessoa, ela quer dominação. E essa dominação, se for necessário eu ter que eliminar as crianças, se for necessário eu ter que fazer com que essas crianças amanhã venham a ter problemas de saúde que não era necessário, para que elas dependam do governo, elas dependam de qualquer coisa, sabe? Ter a saúde fragilizada, depender de remédio do Estado. Não consigo pensar de outra forma. É um verdadeiro absurdo. Então, assim, quando as pessoas falam que não gostam de política, a gente está permitindo que a política seja dominada por esse tipo de gente. E não adianta eu me ocupar só com a minha empresa, porque eu vou continuar. É igual o Pedro falou, a empresa ela depende da política, porque é aqui que as leis, as normas são feitas para poder determinar o que essa empresa vai fazer. Então, sim, nós precisamos de pessoas boas, pessoas politizadas que estejam sim na política. Eu posso ser empresário, mas eu também posso ser político. Levando para o lado da teologia aí, vamos encontrar vamos lá, mas vamos jogar a qual luz, que, né? qual que Nessa seria... escuridão. Porque aqui eles trouxeram muita clareza do real, do que acontece, do que a mídia às vezes tenta encobrir para que a gente não visualize, né? A gente está sendo manipulado o tempo todo. Mas, Sofia, no seu ponto de vista, você que viveu essa trajetória, né? E hoje a gente vê você pregando, alcançando jovens. Qual que seria a solução? Hoje, você pensando como jovem, mas também sendo o seu lugar de fala, para dar um aconselhamento, tipo, Max, além do amor, o que você traria de solução para essa geração, para o que estamos vivendo nesse momento? Primeira palavra que me veio, pode parecer um pouco clichê, mas eu vou aprofundar, é posicionamento. Sei que muita gente fala de posicionamento, a gente abre o Instagram, posicionamento, mas eu acredito que, primeiro, o posicionamento é fruto de algo. Eu acredito que a raiz dele é Deus. Deus, quando você se posiciona em honra a alguma coisa, em honra a Bíblia, em honra ao que você acredita, em princípios e valores,
eu vou tá bem na linha que você defendeu. Eu acredito que a ideologia... Pode me corrigir, por favor, viu? A ideologia de direita, o lado da direita eu gosto muito porque traz muito aquela questão de princípios, algo mais intangível. Algo que eu não encontro muito na esquerda, mas cada um faz o que É quiser. porque não mas... existe mesmo. Não. Tudo bem. Mas a Não Bárbara, existe. ela tem um livro, fala o nome do seu livro. Eu tenho um Maravilhoso, livro. inclusive. Ele se chama Posicionamento. Ocupe o seu lugar no mundo. Que legal. Certíssimo. E eu acredito que quando a gente se posiciona e honra alguma coisa, muitos cristãos têm uma ideia errada, eu mesma tinha, do que é servir a Deus. Sim. Por exemplo, eu mesma acreditava, eu só posso servir a Deus se eu estiver num púlpito pregando, se eu estiver viajando o mundo sendo missionária. Glória a Deus quem faz isso, o Senhor chama pessoas para isso também, mas eu acredito que Deus tem um lugar para cada um. Sim. Eu não tenho como ir pregar para as nações se eu não consigo evangelizar, trazer o evangelho para as pessoas ao meu redor. Seja literalmente falando de Jesus, ou seja através de uma excelência, de um posicionamento de luta por algo que é correto. Então, quando você traz esse posicionamento, eu achei sensacional, de querer dar acesso às outras pessoas, de politizar a nação, isso é Deus usando a sua vida. É você tem até um termo que é ministério secular. Secular, que não quer dizer algo errado, só que não é algo puramente da igreja, é algo que invade outras esferas. E, por exemplo, Esther, na história da Bíblia, o livro de Esther é o único livro da Bíblia que não tem o nome de Deus. E mesmo assim, ela foi absurdamente usada. Sim. Ela foi usada para salvar um povo da destruição justamente pelo posicionamento dela. E é muito importante isso, porque eu lembro que quando eu comecei bem antes a acompanhar a Thaís ali, e antes de fazer o convite para ela ir lá no evento e tudo mais, eu lembro que quando você falou sobre o seu livro, foi uma palestra que tocou muito ali na audiência e tudo mais, quando eu comecei a ver ela se posicionar como política, eu não fiz propaganda nenhuma pro Pablo. Mas pra você, eu ficava todo dia mandando no grupo, que eu tenho um grupo com mais de 1.000 empresários aqui da região. Ficava, gente, vocês têm que ir, vamos divulgar ela ali e tudo mais. Mas por quê? Porque a forma que ela se posicionava, eu via verdade. Então, eu me conectei com ela. Às vezes eu não vou me conectar com o Pedro da forma que eu me conectei com ela. Mas a verdade que ela carrega, o posicionamento que ela carrega, me tocou de tal forma que a gente vira discípulo da pessoa sem perceber. Tava eu lá fazendo campanha eleitoral gratuita, sem ela nem saber, nem acompanhar na correria. E quando eu vi ela se posicionando novamente ali com os filhos, priorizando a família dela pós-política, eu falei assim, cara, é isso que a nossa geração precisa, é desse posicionamento que a gente precisa. Então, quando a gente vê ali o Pedro chegando aqui falando, eu quero me conectar com as pessoas certas, eu penso o quê? Cara, eu vou levar a Thaís, eu vou levar a Sofia, pessoas que estão na região, que eu sei que são pessoas que podem ajudar ele a se sentir amado e acolhido nesse ambiente. Ele como cristão, ele como empresário. Ou seja, Deus nos chama até mesmo para ter essa intencionalidade. Porque a gente pode sim abrir portas para as pessoas. E quando a gente é intencional de uma forma que tem um posicionamento que, como é que eu posso dizer? Não é pensando só no seu bem-estar próprio e no seu lucro próprio, você consegue abençoar outras pessoas com o teu posicionamento. Então, eu acredito muito nisso. E aí eu queria até trazer uma questão pro Pedro trazer aqui pra gente. Por que que hoje é tão difícil ainda assim empreender no Brasil? Mesmo tendo pessoas como a Sofia tão jovem, você, eu, Thaís, né, que não é tão mais jovem assim, comparada à Sofia, mas por que que ainda assim, mesmo tendo pessoas posicionadas, mesmo tendo pessoas que, poxa, são tementes ao Senhor, buscam por conhecimento, por que que é tão difícil ainda empreender aqui? Bom, o primeiro ponto, já que trouxeram um pouco da política, o primeiro ponto é que nós vivemos em um país em que acho que toda a história foi governada por pessoas de esquerda. E não, tirando o governo do Bolsonaro, que ali havia mais pessoas de direita, todos os outros foram de esquerda. PSDB é um partido de esquerda, nunca foi de direita e nunca vai ser, a não ser que o interesse prevaleça. Então, a parte política, e já que entramos em política, de certa forma, é o ponto crucial pela dificuldade da gente empreender. E trazendo para a atualidade, nessa semana nós tivemos um aumento de juros. Isso desencadeia, eu até postei no Instagram hoje, isso desencadeia uma série de prejuízos para o empresário. O preço do dinheiro aumenta. O preço do investimento aumenta. O preço de você pegar um empréstimo, empresas são alavancadas por empréstimo. É comum que empresários, empreendedores peguem empréstimos e movimentem. Isso aí aumenta, então o preço do dinheiro está mais caro. Isso vai ser passado para a população no preço dos produtos.
Então, diminui o poder de compra, a sociedade fica mais ainda dependente desse governo, fica mais dependente ainda dos benefícios e dos auxílios, o governo precisa jogar dinheiro, e a gente vai entrando numa bolha financeira em que o empreendedor não consegue. O que ele vai fazer? Ele vai demitir, ele vai mandar pessoas embora, e aí gera inúmeros problemas financeiros. Então, o primeiro ponto que a gente tem, econômico e político, é esse. Governos que não se preocupam com os empresários e nunca se preocuparam. Então, quando a gente tem pessoas como a Thaís, pessoas como o Nicolas, pessoas como o André Fernandes, que estão aí na política e estão voltados mais para o empresário e tentando mudar essa realidade, não só para o empresário, mas a realidade da educação, a realidade de outros setores, a gente consegue ter uma esperança no Brasil, e eu acho que nós temos, em 2026, está aí, a gente tem uma oportunidade de mudar e tentar dar de novo esse fôlego para o empresário que teve alguns anos atrás e o mercado bombou, mas agora a gente está precisando de novo de voltar respirando, porque a gente está em dificuldade, o empreendedor está em dificuldade financeira. Então, esses primeiros pontos, e acho que o ponto crucial também, tributário, é um problema gigante do nosso país. A gente tem um sistema tributário complicadíssimo, em cada estado é de uma forma, cada cidade tem uma forma de trabalhar, então a minha forma de recolher tributo e de pagar tributos aqui em Alphaville é completamente diferente do que era em Belo Horizonte. Então o sistema é todo assim, esquisito, estranho, horrível de se cuidar. A gente tem um problema fiscal muito, muito forte também. A gente tem o problema que todo o sistema tributário, fiscal, por toda a complicação, ele gera empresários que não recolhem tributos, ele gera empresários que só negam impostos. Então isso vem um outro problema. Isso vai gerando uma sistemática de problemas em que empreender se torna muito difícil. Empreender de forma legal, principalmente, é muito difícil, por conta de todo esse sistema do país burocrático e feito para dar errado. A gente tem um caso emblemático do nosso país, em que a política, por exemplo, influenciou, que foi o caso da Varig. A Varig foi uma companhia aérea que tinha não sei quantas aeronaves de propriedade dela, não era leasing, acho que eram quase 300 aeronaves de propriedade dela, ou seja, ela não pagava o aluguel de uma aeronave. E ela foi quebrada pelo governo porque o governo não injetou dinheiro, né, como deveria injetar, como nos Estados Unidos, eles injetam dinheiro na aviação porque é importante para o país. Não injetou porque o presidente da Varig, na época, não tinha ajudado financeiramente a campanha do Lula, por exemplo. Então, a gente tem esse complexo de situações que para empreender no Brasil é difícil. Então, fica mais fácil mesmo a gente fazer um concurso público, né, que ali a gente vai conseguir. E eu posso falar isso, como eu disse, porque eu fui estudante de concurso público e tinha um medo imenso de empreender, e esse medo foi quebrado há 2 meses atrás, quando eu vim para cá, porque eu vim para cá não foi para empreender foi uma consequência, inclusive, do Pablo Marçal, que foi na plataforma dele, que eu fui numa palestra de network e saí de lá falando que eu ia empreender. Que bacana. E olha que mundo pequeno. Olha o poder da questão da mentalidade. Ambiência, ouvir as pessoas certas, mas você trouxe esse ponto de empreender, e aí eu acho que até você, com uma profissão tradicional, ambos advogados, né? Como fazer isso se tornar um negócio? Num país que a gente sabe como que está, né? Como que você, até mesmo as pessoas que vão assistir esse vídeo depois, que vão ver esses cortes, enfim, como tornar uma profissão tradicional verdadeiramente um negócio num país que a gente sabe que não é tão fácil empreender. O tempo todo as pessoas tentam falar que não é esse o melhor caminho. Na faculdade mesmo a gente é engessado para pensar de uma forma que não é o melhor caminho. E eu não sou contra a faculdade, muito pelo contrário. Eu sou contra pessoas que tentam, sabe, ficar encurtando o processo a qualquer custo para tentar uma fórmula mágica de algo para vencer na vida. Eu acho que tudo é um processo. E a faculdade, ela traz esse processo. Mas como fazer uma profissão tradicional como a de vocês se tornar um negócio no mundo atual que a gente vive? Olha só, primeira coisa para tornar uma profissão tradicional como a advocacia um negócio é deixar de acreditar que você é advogado. Primeiro ponto, a gente começa daí. Muito isso. Advocacia é uma profissão, advogar é uma atividade.
E eu posso estar advogando e eu posso decidir não quero advogar mais. Ou não quero mais advogar naquilo que eu advoguei por muito tempo, eu quero fazer outra coisa. Então, quando eu saio dessa posição de que a advocacia define quem eu sou, eu consigo olhar para a advocacia como um negócio. Por que que isso é tão importante? Porque eu não sei você, né? Mas quando eu fiz o curso de Direito, eu entrei na faculdade, eu já perdi as contas. Mas quando eu fiz faculdade, era inculcado na gente que a nossa profissão era quase uma vocação divina. Então, a advocacia é algo assim, meu Deus, é algo tão maravilhoso. Eu acredito que a medicina, a engenharia é a mesma coisa. Você inculca na pessoa que aquilo que ela está fazendo é vocacionado. E a gente tem a mentalidade no Brasil de que quando você é vocacionado, você faz por amor. Você não faz em troca de dinheiro, porque dinheiro, você não é materialista. Você é vocacionado para fazer aquilo, é um propósito divino. E o propósito divino, ele pode ser, inclusive, monetizado. Por quê? Porque Deus nos criou para sermos seres prósperos. Deus não nos fez para a gente viver de sol, a gente não é planta. A gente precisa, sim, de recursos, né? Um corte nisso. Muito bom. Então, nós precisamos de recursos e nós produzimos os nossos recursos. Nos dias de hoje, o recurso ele é em notas, cédulas de papel, mas também está acabando. Daqui a pouco não vai existir mais cédula, mas vai continuar existindo uma moeda de troca. E essa moeda de troca, ela chega até nós através daquilo que a gente faz. Então, quando eu saio de eu sou advogada, eu olho para a minha profissão, para o meu negócio e falo, eu posso monetizar isso daqui. Eu posso ter um braço para poder ajudar pessoas? Ótimo, maravilha. Eu já ajudei inúmeras famílias, inúmeras pessoas sem ganhar um centavo em troca. Mas outros eu vou sim ter renda. Então, quando eu olho para a advocacia dessa forma, saio, não sou, isso aqui não me define, ótimo. Quem eu sou? Eu sou a imagem e semelhança de Deus que produz recursos, sou próspera, eu sou mãe, então ser mãe me traz mais responsabilidade, eu sou marido, eu sou esposa, eu tenho responsabilidades. Então, eu vou olhar para aquilo ali como uma forma de produzir riqueza, produzir renda. Só isso aí, gente, já vai mudar seu jogo assim 50%. Os outros 50%, eu preciso de produtos. Quais são os meus produtos? Quais são as questões que eu resolvo? Eu atendo empresários. Qual é a dor do empresário? É o imposto? Como que eu faço para diminuir esse imposto? Como que eu faço para diminuir a carga tributária? Eu tenho uma solução jurídica aqui que eu vou diminuir os problemas que esse empreendedor digital aqui tem. Quais são os problemas que o empreendedor digital tem? Ele tem um monte de gente que chega, a maioria não tem contrato, não assina nada, vende mentoria, aí o mentorado deseja sair, mas eu não vou pagar, e, sabe assim, confusões que poderiam ter sido simplificadas simplesmente com a existência de um contrato. Então, quando eu conheço quais são as necessidades do mercado que eu quero atuar, eu consigo ter produtos para atender aquele mercado. E aí eu consigo empreender. E um ponto que é relevante nessa área do negócio jurídico é porque, lembra que eu falei que parece que somos vocacionados? Isso acaba também, a gente tem uma legislação que atua no nosso mercado que impede que a gente faça marketing. Um marketing direto, da venda direta, falar assim, você está precisando de um advogado? Me contrate. A gente não pode fazer isso. Eu não posso fazer isso, me contrate. Não pode. Mas então, como que a gente faz? Através do ensino, é o marketing direto, que é o marketing digital. Exatamente isso. Então, a gente começa a falar aqui, o que a gente está falando, e a outra pessoa vai ouvir falar, se ela está ensinando, ela é uma pessoa que tem autoridade para poder resolver a minha questão. Então, é um marketing que precisa observar as regras, né? Para que a gente não tenha problema, não responda por um procedimento de ética na OAB. Mas é possível. Legal. Posso puxar um gancho do que ela falou? Era exatamente até para você. Não sei se vai entrar nisso, mas aí você já puxa e já fica com essa pergunta também. Então, como que a gente, né? Porque a Thaís, ela falou muito sobre o propósito. Tem pessoas que acham que não podem cobrar pelo propósito. Meu Deus, eu não posso nem prosperar. Tem pessoas que se culpam porque ela não se sente que ela tem permissão. A escassez é tão grande, ela saiu de um lugar assim, que foi tão difícil ela aceitar aquela realidade que, cara, Deus já te deu, é seu, é só você pegar, é seu. Sabe? É por herança, é seu, toma posse, e aquela pessoa ela se culpa pelo sucesso financeiro. Então, como é até mesmo para o empreendedor cristão ele não se culpar e ter o sucesso além do financeiro até,
sem trazer essa culpa de prosperar com força em todas as esferas, posicionado, ocupando o lugar que Deus chamou ele para estar ocupando. Aí, não sei se você ia falar alguma coisa voltada para isso, mas fica a minha pergunta aí para você também, Sofia. Vou entrar nessa pergunta e depois eu puxar o gancho. Vou responder com uma história bíblica. E em Gênesis, a gente vê a história de Abraão. Para quem não conhece, Abraão é chamado pai da fé, que foi o homem que Deus escolheu no livro de Gênesis para ser o que iniciaria a nação de Israel. E Abraão, ele era um dos homens mais ricos da terra. Ele foi abençoado. Eu não sei nem como descrever o nível da riqueza que ele tinha, mas ele tinha gado, naquela época era muito contabilizado por isso, gado, a família dele era próspera em sentido de fé, de ter um relacionamento com Deus, próspera em família, próspera em emoções e próspera em dinheiro, em recurso. Por quê? Eu acredito que essa é uma linha muito tênue entre se sentir culpado por um ganho financeiro e aproveitar esse ganho, porque, por exemplo, deixa eu ver como é que eu ponho isso em palavras. Abraão, ele tinha muito dinheiro, mas o coração dele não estava no dinheiro. Quando o nosso coração está em Deus, por consequência, é claro que o Senhor tem um plano individual para cada um, não tô falando que todo mundo nasceu para ser milionário, mas todo mundo nasceu para não estar na escassez, porque Cristo veio para tirar a gente dessa carência. E quando a gente se posiciona com o coração em Deus, o Senhor mesmo, a Bíblia fala em Malaquias, me ponham à prova para ver se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos. Paulo fala que a gente já está nas regiões celestiais com Deus, partilhando daquelas bênçãos de todas as formas. Mas um exemplo de o que é estar com o coração em Deus e não no dinheiro. Abraão, quando ele foi... Deus pediu para ele matar o filho dele em sacrifício. E Abraão, ele ia fazer isso porque o coração dele estava em Deus, mas Deus falou, para, porque eu já vi que o seu coração está em mim. A partir daquele momento, desse posicionamento de honra radical a Deus, tudo fluiu. Então, quando você tem esse posicionamento, Deus confirma que você tem esse posicionamento, você está se culpando por algo que Deus está te dando. Então, quando Deus dá uma recompensa por isso, porque a palavra fala que ele galardoa aqueles que o buscam, você fica como se estivesse brigando com Deus por algo que ele está te dando. Então, quem é você para ser mais sábio do que Deus, né? Para discutir em relação a isso. E eu mesmo tinha essa visão de, meu Deus, não posso ganhar dinheiro, não posso monetizar não sei o quê. E o Senhor tem me ensinado nessa área, porque claro que a gente não pode estar com o coração no dinheiro e só fazer coisas por dinheiro. Mas quando a gente entende que o dinheiro também é um recurso no mundo atual, para potencializar esse chamado, parece que muda algum tipo de chave, vira um pouco o jogo. Vira bênção. Vira bênção, É bênção. exatamente. Porque tem eu fui numa conferência esse fim de semana de uma amiga nossa da família, e ela é incrível, uma mulher de Deus usada poderosamente para falar de honra, e ela cobra por isso. Porque a partir daquilo, não é que ela tá com o coração no dinheiro, mas que ela tá usando o recurso que vem de algo, que é uma recompensa do que Deus tá dando para ela, para potencializar, para investir, para fazer chegar a mais pessoas. E o gancho que eu ia puxar da sua resposta, da questão de ter um negócio, eu acredito que muitas pessoas hoje não têm um negócio, muito entra na questão de colocar a fé no que tá tangível. E Deus fala muito, a Bíblia fala sobre colocar a fé no que não está visível, mas que o que é eterno, que não se vê. Tem uma corrente de mentalidade que a gente estava falando, que eu acredito que leva muito para alienação, unindo todos os pontos, que é o hedonismo. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem ganhado muita força. Você que é da minha geração, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não segue isso não. Ou também qualquer pessoa que tá me ouvindo. Porque o hedonismo faz a gente colocar muito o prazer, o máximo, tudo agora, prazer momentâneo. E se eu quero ter um negócio, se eu quero ser bem-sucedida, eu tenho que entender que vai ter um desconforto. E se eu não tô com o coração nisso, assim, coração em Deus, pronta para enfrentar um desconforto, como é que eu vou conseguir prosperar de fato? E tem até um termo, eu aprendi comigo meu que é político. Chama amor fati. Não sei se você conhece também, mas é um termo em latim sobre você. Quando você tá numa situação adversa, você fala, meu, agora que eu tô nisso, eu vou amar essa situação, eu vou amar, eu vou abraçar essa dor para crescer e poder potencializar todas as outras áreas. Eu vou ter que vender o peixe do Pedro aqui, então. Porque eu acho que a sua consultoria em si, seria até legal você falar pra galera que assiste aqui, principalmente os advogados, enfim, os empresários, os empreendedores, pode ajudar nisso. Porque o hedonismo, ele busca muito por esse prazer e até mesmo por essa riqueza muito rápida. Exato. As pessoas, elas caíram muito nessa ilusão. 6 em 7, nada contra, mas você vai ficar milionário agora e você não sei o quê. E tem um processo. Tem uma jornada. Existe um preço, né? Existe um preço a ser pago. E as pessoas esqueceram que existe um preço a ser pago. Não é que tem que ser muito na força do braço, que tem que ser muito difícil. Não, com Deus pode ser leve. Ele fala que ele
Ó, vem cá, que eu te ajudo a carregar. Comigo é leve, é suave, mas é necessário pagar um preço. Sim. Você teve que pagar preço, na época da política ali, de ter Com momentos de certeza. qualidade com seus filhos. Sim. Por um bem maior. Pensando até no futuro deles também. Então, como que você consegue até mesmo ajudar esses empresários, empreendedores, através da sua consultoria, enfim, nessa geração, no sentido de a gente parar de buscar por esse hedonismo, nesse prazer exacerbado o tempo todo, mas pensando no processo. Porque foi o que a Thaís comentou aqui, às vezes um contrato resolveria, mas você tá tão afoito pensando só no agora que esquece do longo prazo, né? Exato. Costumo dizer que duas coisas não se bicam. Rapidez e riqueza. Ninguém consegue ficar rico rapidamente, assim. A não ser que você ganhe na loteria, coisas excepcionais. Mas se a gente está falando de pessoas normais, a gente tem que pagar o preço e há um processo para que a pessoa ela chegue naquela riqueza. E dentro... Rapidinho, a não ser que seja influenciador lixo de tigrinho, né, gente? Aí o negócio, os caras pagam 2 milhões, aí fica difícil. Pegando um gancho sobre o tigrinho, isso está afetando muito as empresas e a economia do país. Hoje a gente já tem quase 2% do PIB brasileiro sendo movimentado negativamente por conta do tigrinho. Então a gente... O que desencadeia... Vamos conversar um pouquinho sobre isso antes de entrar de vender o peixe. O que influencia dentro de uma empresa o colaborador que fica jogando tigrinho? Então nós vamos entrar o primeiro que já está acontecendo em muitas empresas e eu vi isso de perto. Pedido de adiantamento pro RH e pedido de adiantamento para a empresa. Então o cara entra em dívida porque ele vai perder, porque tigrinho é feito para perder. Tigrinho e aposta esportiva. Então ele pede adiantamento. Primeiro ponto é o que geralmente acontece. O cara que se endivida mais, ele passa pelo problema, começa a ter problema em casa, porque ele começa a não ter dinheiro para botar comida em casa. Então já tem casos e são midiáticos de pessoas que perderam carro, perderam casa. Teve um caso também que acho que saiu bem na mídia, que o cara ele gastou o dinheiro todo da conta bancária da esposa. Não era nem a conta bancária dele. Então esse cara vai trabalhar com a mente totalmente deturpada. E como que o empresário lida com essa pessoa lá dentro? Como que o empresário lida com esse caso? Então, por exemplo, eu já pude levar uma política de compliance para que a gente possa, dentro de uma empresa, cuidar dessa parte. Então, a gente precisa de ter todo o cuidado dentro da empresa para não só, né, como que a gente vai lidar com esse colaborador, mas também como que a gente vai acolher ele, porque é vício, é questão de saúde em alguns momentos, em alguns colaboradores. Um outro caso também interessantíssimo que acontece, até pegando o gancho, que hoje é comum e está ligado ao hedonismo, se você tem uma empresa e você fica sabendo que uma das colaboradoras vende vídeo na internet. Como é que funciona isso? A gente já tem casos disso em empresa. Então, tinha uma empresa que eu passei que a gente ficou sabendo que a moça do setor X, ela vendia. E aí, como é que o empresário empreendedor lida com esse caso internamente? É motivo de justa causa? É motivo de demissão? O que ela faz dentro da empresa ou fora da empresa? Ela está vendendo aquilo ali dentro? Então, isso são pontos que a gente precisa de trabalhar como consultor, como advogado. E a gente tem na nossa consultoria, a gente até chama de 3C Law, 3C Corporate Law, que são 3 Cs. Então, a gente tem o C do Compliance, que aí é o que eu trabalho especificamente, que é a minha parte de consultoria dentro do Compliance, e LGPD, que é onde há expertise da minha pessoa, né, do Pedro, que coloca as caras da consultoria. Nós temos o C de consultoria mesmo, e aí entramos na consultoria tributária, como diminuir impostos, consultoria trabalhista, como diminuir ações trabalhistas, como melhorar, e aí até linkando com o próprio compliance, porque acaba que tudo é um emaranhado para apoiar o empreendedor. Então, como que a gente melhora a qualidade de vida do empregado, do empregado, como que a gente trabalha o cumprimento das normas trabalhistas. Então, a gente tem essa consultoria trabalhista, tem consultoria de contratos. Outro ponto que também é muito comum, empresário não faz contrato, empresário não cumpre com o básico que é fazer um contrato. Isso acontece muito com médico.
Médico não não faz termo de consentimento, não faz termo de uso de imagem. Aí vai o médico odontologista, faz o procedimento, tira a foto da pessoa, E posta na rede posta. social, Meu sem autorização. E aí, o que isso pode gerar? Isso pode gerar prejuízo. Então, a gente tem toda essa parte de consultoria. Outro ponto muito interessante que a gente tem trabalhado muito para crescer como um produto mesmo é o registro de marca. Por exemplo, eu não sei se isso aqui está registrado, mas se não tiver, uma pessoa pode chegar, fazer e no outro dia você perdeu o seu Instagram porque você não registrou no INPI. Então, isso tem muito para influenciador digital, para quem está no digital, empresas no digital, que tem uma marca, não registra a marca, vem uma outra pessoa e registra, e aí? Ela perde a marca, ela perde o Instagram. Às vezes é uma empresa que está ali com 200 mil, 1 milhão de seguidores. Imagina o prejuízo para a empresa que não registra a marca porque ela não procurou uma coisa que é básica, que é um registro de marca, que é um procedimento burocrático, como tudo no Brasil, mas ele acontece, ele anda, e você ganha o direito de utilização daquela marca. Então é um dos pontos da consultoria que a gente tem. E por fim, que é a parte mais dentro do advogado mesmo, que é a parte de contencioso. É o terceiro C, que é a atuação efetiva em processos judiciais. Então, se tudo der errado no compliance, na LGPD e na consultoria, a gente consegue salvar o empresário no contencioso. Ou seja, fez da advocacia um negócio. A gente Pegou o precisa de conselho aí. fazer. Até Certíssimo. eu tenho um mentor dentro de advocacia, que é o Marcelo Saf, eu não sei se vocês conhecem, mas assim, ele ensina muito isso na mentoria dele. A primeira aula, acho que a primeira aula, nos primeiros 10 minutos da mentoria, é ele mostrando que você não é advogado, você é empresário. E ele comentou que em uma das aulas, ele estava comentando que um dia foi fazer uma viagem, parou na alfândega e aí perguntaram para ele o que ele fazia. E foi pela primeira vez que ele respondeu que ele não era advogado, que ele era empresário, que ele, né, era empreendedor em mídia digital. Então, ser advogado é uma ponta, né, a parte de advocacia é uma ponta desse iceberg emaranhado de produtos que a gente tem para ajudar o empresário a alcançar lucro líquido. LL. Muito legal, eu vou pedir para vocês deixarem um conselho para a galera que está assistindo, de pelo menos 60 segundos, um minutinho, tá? Vou começar aqui, partindo até de algo que está muito em alta, que é a questão de apostas, jogo de apostas. E vou compartilhar algo que aconteceu comigo, quero deixar essa dica para vocês. Tome cuidado com as pessoas que você faz aliança. Eu convivia muito com uma pessoa que depois ela se tornou dona de casa de aposta. Eu tive que me afastar dessa pessoa. Me fez muito mal, porque eu amava muito essas pessoas, amava muito essa família, mas não estava de acordo com os meus princípios e valores. E aquilo para mim não era negociável. Teve uma pessoa que me questionou, mas se você os ama tanto, por que você está os abandonando? Eu falei, eu não estou abandonando, eu não posso estar aliançada com uma pessoa que não está tendo o mesmo princípio, valor e não está olhando para a mesma direção que eu. Eu não quero que respingue em mim o sangue do inocente. Quantas pessoas estão se suicidando, estão morrendo, estão realmente sofrendo por causa disso? Por uma ambição, por um hedonismo de pessoas que querem ganhar dinheiro rápido, que querem realmente e estão destruindo famílias. Então, se você que está aqui me assistindo, tome cuidado com pessoas que você faz aliança, tanto em sociedade, amizade, pessoas que você convida para o seu ecossistema. Todos que estão aqui, eu realmente pesquiso mesmo, já acompanho de tempos, admiro, né? O Pedro chegou na minha vida agora, mas a forma que ele abordou ali, poxa, e aí, Pedro, indiquei até a minha igreja para ele, não, eu sou cristão. Então, eu costumo dizer também que gente boa atrai gente boa. E quando a gente vê que pessoas que ao nosso redor não estão alinhados com o nosso princípio, é melhor você se afastar? Sim. Não negocie nada da sua vida. Independente, Max, mas você pode perder um contrato, você pode perder isso ou aquilo. Andar com o Senhor é saber que perder também é ganhar. Ou seja, eu nunca perco, ou eu ganho ou aprendo. Então, tome cuidado com as alianças que você faz. De tudo que a gente conversou, de tudo que a Sofia trouxe ali sobre a identidade, sobre o amor, sobre a carência, a Thaís sobre posicionamento, você com a sutileza ali, trazendo sobre até mesmo dentro do teu negócio, eu queria muito falar sobre isso, sobre as alianças, tomar cuidado com as alianças. Então, que fique a reflexão não somente para quem está ali, mas até para quem está aqui também ouvindo, né? Uau, Uau. obrigada por ter me convidado. Eu que agradeço. Você é uma mulher muito posicionada mesmo, sempre foi. E parabéns, porque ser posicionado traz muitas consequências, boas e ruins. Mas quando a gente sabe quem a gente enfrenta as ruins de cabeça erguida. Amém. Obrigada. Pode pegar um Parabéns. gancho só no que você falou de mulher?
É bom estar numa mesa com 3 mulheres que se posicionam de um lado cristão. Isso é importante porque a gente tem na política, como representação feminina e histórica para o Brasil, mulheres que não são assim. Elas não têm os princípios, os valores que vocês mulheres que estão aqui na mesa têm. Então a gente precisa realmente mais pessoas assim na política mesmo. Porque eu tenho uma esposa que é cristã também e eu vejo o quanto que falta não só aí na política, mas na sociedade, nas empresas e em posições de liderança, mulheres que levam o reino. E criar esse ecossistema que você criou, Max, e como consequência vir a bênção do Senhor de pessoas que estão debaixo de um mesmo propósito, é muito bacana. Amém. Amém. Bom, eu quero deixar uma mensagem aqui para vocês também. Eu quero te dizer que mentiram para você. Mentiram que para você poder ser empoderada, você precisa ser feminista, ou que você precisa passar por cima das pessoas, ou que você precisa competir com os homens. Para que você seja uma mulher forte, corajosa, você não precisa de nada disso. Você precisa ser feminina. Quanto mais feminina, mais o poder que Deus já colocou dentro de você, que é mulher, mais ele vai sobressair, mais ele vai ser perceptível. É possível que você, enquanto mulher, esteja posicionada em qualquer lugar da sociedade, sendo feminina. A política, ela precisa de mulheres femininas. O feminismo, ele é um câncer na nossa sociedade. E ele é um câncer para combater outro câncer, que é o machismo. Ou seja, a gente não tem nenhuma solução nem para um, nem para outro. Nós precisamos de mulheres femininas na política, que sejam politizadas, que queiram e busquem trazer valor para as famílias. Nós não queremos destruir as famílias, nós queremos famílias fortes, porque famílias fortes é uma nação forte. Nós queremos mulheres femininas em empresas, nós queremos mulheres femininas em todos os lugares da sociedade. E se você é um homem e está assistindo a gente, as mulheres que estão perto de você, elas precisam que você seja um homem forte, um homem masculino, como Deus te criou para ser. Porque quanto mais masculino você for, mais você vai permitir e incentivar que a mulher que está perto de você seja feminina. Posso puxar um gancho antes de deixar a mensagem final? Como eu vi, quando eu recebi a lista de quem estaria aqui comigo, eu vi que os dois fizeram faculdade de Direito. Aí eu fiquei, meu Deus, eu aqui, universitária. E aí eu só queria trazer, eu não sei se vocês já ouviram falar da pastora Tânia Teresa. Sim, Ela conheço. é minha pastora, Que é legal. uma querida, e ela é juíza federal. Então, eu lembrei de vocês na hora, porque muito do que ela fala que Deus a fez juíza, para entender que o mundo espiritual é regido por leis. E eu aprendi muita coisa, porque ela explica de forma muito sistemática, muito ponto a ponto. Então, eu queria deixar de recomendação para você procurar essa pastora também. E de mensagem final, você que está me ouvindo, não sei a sua idade, não sei de onde você é, mas eu queria deixar um conselho. Cuidado com onde você está suprindo as suas carências, a forma como você está suprindo os buracos que existem na tua vida. Nenhum buraco está vazio. Se você pensa, não estou enchendo com nada demais, você vai estar enchendo o seu coração com alguma coisa que ou vai te levar para um caminho muito bom, ou vai te levar para um caminho muito mal. Não tem meio termo. Não existe vazio, não existe neutro. Então, tome cuidado. Não vá por um caminho de prazer rápido, não vá por um caminho de distração, de prazer momentâneo. Foque no eterno, foque no que é eterno, foque no que tem resultados para você, não só no agora, mas no futuro e quando você passar para o outro lado dessa vida também. Seu conselho, Pedro? Uau, que difícil falar depois de tanto ensinamento, principalmente, né, foi uma honra conhecer você e saber que tão nova assim você já tem levado a palavra do Senhor. Conheço sua pastora, ela foi inclusive na minha igreja de Belo Horizonte há pouco tempo, minha mãe apaixonou com ela. E como mensagem final, eu gostaria de falar para 2 pessoas. Primeiro, para quem não é empresário, mas tem vontade de ser. Não tenha medo de empreender como eu tive ao longo da minha trajetória. É possível, é um trabalho árduo, a gente precisa de entregar muito e às vezes, né, a gente precisa entregar 70, 80 horas, 100 horas em uma semana para conseguir alcançar os objetivos que a gente tem, só que é uma trajetória abençoada. Eu acho que essa é a palavra. Deus nos coloca aqui para produzir. Uma das primeiras coisas que ele fala, né, quando ele coloca Adão no Éden, é para que ele produza.
E a gente, como empreendedor e como quem quer empreender, nosso objetivo principal é produzir. E a gente precisa de produzir para essa nação efetivamente. A gente precisa de ser luz nessa nação e levar realmente algo a mais do que simplesmente um produto, que simplesmente um serviço. Nós precisamos de entregar mesmo um pouco do reino. E o segundo recado para quem é empresário é conheça os seus direitos, conheça aquilo que você tem nas suas mãos para trabalhar, entregar um serviço melhor, para contribuir para uma sociedade melhor também. A gente precisa de pensar muito no contexto da sociedade empresária e do empreendedorismo, muito acima de entregar um serviço, um valor, mas entregar mesmo algo que seja importante para a sociedade, que você contribua para um país melhor. Nós precisamos de empresários, nós precisamos de pessoas que estão engajadas a construir e alimentar todo esse sistema nosso que é complicado e é totalmente não promissor ao empresário. Mas se nós nos unirmos e criarmos e produzirmos, nós podemos fazer uma sociedade empresária melhor. Posso falar uma última coisa? Eu queria agradecer vocês todos também. Eu não podia deixar de terminar sem agradecer. Uma honra imensa estar aqui. É o primeiro podcast que eu gravo na vida. Eu tô muito feliz e muito honrada. De verdade, eu sei que as alianças o Senhor colocou. Tenho certeza que quando a gente se conheceu um ano atrás, ele já tinha visto esse momento. Então, eu queria honrar a tua vida. Você é uma mulher muito posicionada, de verdade. Uma inspiração, não só para nós que estamos aqui na mesa, mas para pessoas que você nem conhece. E pode ter certeza que os frutos do seu posicionamento estão transformando vidas e famílias. Amém. Quero agradecer vocês por terem aceitado o convite. É sempre muito bom te ouvir. Eu gosto muito de te ouvir, de verdade. Eu também amo te ouvir. Eu admiro muito você, tão jovem, tão sábia. A gente vê que, de fato, o seu processo é algo tão genuíno no Senhor. Você está firmada na rocha, Sofia. Você está firmada na rocha. Quando a gente está na rocha, nada, sabe? Pode vir o que for, nada tira. Porque você entendeu a tua essência em Deus. E, Pedro, por que quando eu estava separando ali a listinha, orando para que o Senhor realmente viesse e fosse um bom momento para todo mundo, sabe? Eu te coloquei com a Sofia e com a Thaís, porque eu acredito que serão boas alianças que você pode vir fazer com a tua esposa daqui para frente. Então, se conecte com essas mulheres, sabe? Apresente elas para sua esposa, porque eu tenho certeza que isso aqui também pode te abençoar. Você está chegando agora, a Sofia eu já conheço há mais de um ano, a Thaís também já acompanha há muito tempo. Mas tenho certeza que vai ser bênção na vida de vocês. Quero agradecer vocês aí também. Então se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo, porque o que é bom precisa ser passado para frente. Obrigada, pessoal. Obrigada. Beijo, até a próxima.